Olá a todos e a todos. Então, nesse terceiro bloco, continuamos com o exame do surgimento do código Rocco italiano, e é importante dizer, antes de analisar ainda a estrutura dele, que essa comistão entre de um lado, uma política criminal autoritária, né, um governo autoritário, mas uma doutrina que fazia pouco caso ou tinha muito pouco em consideração pela filosofia, pelas matérias de fundamento do direito de punir, seja através do direito penal material, seja através do processo penal, conduziram a que dentro da doutrina, especificamente dentro da academia, houvesse uma crença de que aquele código, até porque parte considerável da importante doutrina italiana ajudou na elaboração ou sustentou academicamente esse discurso, haveria de ser um código que ainda refletia algum nível civilizacional em relação à Alemanha. Então é importante dizer que tem dois elementos aqui que ajudaram na permanência do Código Rocco para além do período fascista. Né? Então, em 1945 nós já temos aí a queda do regime fascista e a edificação de uma nova Constituição na Itália. E essa nova Constituição, que envolvia um novo sistema, um sistema democrático de governo, assim como uma Constituição italiana que reforçava os direitos e garantias fundamentais, nem mesmo essa alteração substancial de cenário foi capaz de fazer o Código Rocco simplesmente deixar de existir. Então, no debate doutrinário se instalou uma situação na qual haviam aqueles que desejavam que, então, houvesse a revogação completa dos dois códigos, o Código Penal e o Código de Processo Penal, com o retorno dos códigos antigos. Essa era uma das propostas, inclusive identificadas pelo ministro de Justiça da época, no pós-fascismo. E, por outro lado, houve uma integração bastante significativa, um mutirão de doutrinadores que se reuniram especialmente numa revista chamada Archivio Penale. Esses juristas da Archivio Penale, e eu citarei aqui o presidente da revista, o diretor da revista, o professor Remo Panahin, e o mais expressivo deles, que foi Giovanni Leone. Giovanni Leone, que foi, ao largo da vida, um inimigo do Carnelucci. Esses juristas, que se reuniram em torno dessa revista, sustentavam que o Código de Processo Penal e o Código Penal eram obras técnicas e a participação de juristas na elaboração desse código, especialmente Vincenzo Manzini, mas também Arturo Rocco, haviam evitado o pior. E, portanto, essa evitação do pior seria comparada com o que ocorreu na Alemanha. Então, se tratava a Alemanha como um princípio ou como um ponto de fuga no qual haveria ocorrido a subversão completa do Estado Democrático de Direito. E portanto, esses autores sustentavam que o Código de Processo Penal e o Código Penal tinham alguns pequenos excessos que, uma vez aparados, poderiam ser mantidos. Tanto assim foi que o Código de Processo Penal italiano ele vai somente ser reformado em 1955, na chamada Pequena Reforma, ou La Riformetta, mas, embora tenha se alterado algumas coisas, o núcleo duro do Código Rocco havia permanecido. Então, uma das situações de primeiro remédio que aconteceu na reforma de 55 foi, por exemplo, o retorno das nulidades absolutas que haviam sido abolidas pelo Código Rocco e também a maior possibilidade de a defesa participar no curso do processo. Mas seja como for, mesmo que nós tenhamos uma reforma parcial em 1955, o Código de Processo italiano só foi reformado em 1989, né, o que gerou aquilo que o professor Ennio Amodil chamou de
muitas vidas do Código Rocco, né? Esse período absolutamente extenso de duração, mesmo após a queda do regime fascista. Outro detalhe que me parece muito relevante tocar nesse primeiro momento é que esta tese de que os juristas que haviam participado na elaboração e na discussão das medidas legislativas, eles haviam evitado o pior. O professor Mário Sbricoli, que eu já citei diversas vezes aqui, ele usa ou utiliza essa faceta, né, essa dimensão narrativa de que os juristas teriam evitado o pior, teriam evitado as influências políticas do governo, e, portanto, o Código Rocco ele foi um código bem razoável para o período que se vivenciou, etc. Essa foi uma narrativa construída naquilo que se poderia chamar como teoria do freio. A ideia de teoria do freio significa que a participação dos juristas não foi no sentido de colaborar com o regime, mas foi uma medida paliativa para evitar o pior, né? Essa é uma tese que, exemplificativamente, na figura do Carnelucci que participou dos trabalhos, pelo menos doutrinários, sobre o Código Rocco, e que posteriormente foi um dos intelectuais responsáveis pela elaboração do Código de Processo Civil, que foi um dos últimos códigos elaborados no regime fascista já em 1940, esses juristas, como Carnelucci, sustentaram diversas vezes o abandono de alguns preceitos liberais. Por exemplo, em duas passagens, em dois artigos distintos, o Carnelucci ele defende o uso da tortura como meio de prova. Isso aparece de forma indireta, não tão direta como nos artigos, mas o Carnelucci, nos lições de processo penal, ele fala sobre tortura, e ele não coloca uma baliza antiética da tortura, ou ele não sustenta a proibição da tortura desde um prisma ético. Ademais, o próprio Carnelucci sustentou que o princípio da legalidade não significaria, né, não necessitaria de uma proibição, por exemplo, da analogia, que não haveria maiores problemas do campo do direito penal material, que a lei pudesse retroagir para afetar uma situação anterior à própria edificação da lei. Portanto, o Carnelucci, doutrinariamente, ele se colocou, embora não defensor expresso do regime fascista, ele, através de diversos artigos, ele esculpiu, ele ajudou a construir uma lógica totalitária, uma lógica autoritária no campo do processo penal, né? Então, muitas vezes, se defendendo através da perspectiva dita tecnicista, dizendo que aquelas perspectivas dele nada tinham de relação com o político e, portanto, eram exames meramente técnicos do processo penal. Remo Panahin, que ainda hoje é lembrado por ter escrito um livro importante sobre nulidades, ele defendia, à época, o uso de substâncias narcóticas para dopar, digamos assim, o réu, para que ele possa falar a verdade, usar o soro da verdade, né? Então, esses autores flertaram e também sustentaram academicamente premissas que são, por certo, antiéticas, muito embora pudéssemos contestar se naquele momento seria razoável ou não. Agora, o próprio Carnelucci, assim como Calamandrei, foram testemunhas de processos criminais por crimes de guerra do ex-ministro da Justiça, Arrigo Soumy, e, de certa maneira, em juízo, disseram que o ministro da Justiça não tinha nada a ver com o regime fascista. Então, existem algumas sombras muito significativas sobre a participação de alguns juristas famosos, como é o caso do Carnelucci. O historiador, um dos maiores historiadores, especialmente do direito italiano, que é o Giovanni Tarello, que é falecido muito jovem. O Giovanni Tarello, ele sustentava que o Carnelucci tinha consciência e aderia ao modelo fascista, né? Especialmente por conta de inúmeros julgados, né? E o próprio Código de Processo Civil, de acordo com o Tarello,
ele foi espelhado numa lógica que havia governado o Código de Processo Penal. Há aqui um elemento fundamental, um dos elementos mais importantes que eu acabei recolhendo nessa extensa análise que eu fiz das fontes italianas, em relação ao processo civil. Então, é preciso considerar que a aproximação entre direito processual penal e direito processual civil, ela foi se desenvolvendo a partir de alguns elementos ou nichos temporais de aproximação e reaproximação. De uma certa forma, ainda tomando como base alguns textos do Giovanni Tarello, o processo civil, que é um código que veio após o Código de Processo Penal, ele foi buscar, embora todos nós, de uma certa forma, ao longo, especialmente falo de mim mesmo, em algum setor, em algum momento da vida, compreendia que que o processo penal, como ramo, como disciplina jurídica, científica, foi buscar as categorias, os conceitos no processo civil, portanto, seria uma relação trilateral. Esses processos, essas categorias foram desenvolvidas no direito privado, do direito privado migraram para o processo civil, do processo civil para o processo penal. Então, seria um eixo privatista. Não é de todo errado essa perspectiva, porque, de fato, o processo penal, em seu início, ele estava preso no direito material. Então, o processo penal sem autonomia, ele era tratado como um apêndice do direito penal material. O exemplo clássico que eu dou aqui é do programa de direito criminal do Carrara, né, do pensamento clássico. O processo penal não era mais do que direito penal em ação, em movimento. Então, ele não tinha fundamentos próprios. E a autonomia, de certa maneira, do direito processual acabou puxando também o processo penal para fora do direito penal material. Então, se, por um lado, o direito processual civil conseguiu se independentizar do direito material, ele também conseguiu, nesse movimento, puxar a reboque o processo penal como uma categoria autônoma, ou o processo como uma categoria alheia ou diferente do direito material. E, todavia, com o regime fascista, o processo penal conseguiu um corpus legislativo anterior ao processo civil. Então, veja que, se num primeiro momento o processo penal foi buscar um corpo lá no processo civil, né, ou se poderia dizer que a estrutura do processo penal foi a estrutura do processo civil. Então, eu tinha uma alma à procura de corpo. A edificação dos códigos penal e de processo penal, como os primeiros códigos do regime fascista, e a própria incapacidade, foram 3 projetos colocados em discussão, e somente o terceiro deles é que permitiu a aprovação com o novo Código de Processo Civil do regime fascista. O processo civil tinha o problema de faltar esta alma, faltar a ideologia que tinha de sobra no processo penal. Em síntese, a codificação do Código de Processo Penal foi muito mais fácil, porque o corpo extraído do processo civil tinha no regime uma alma para lhe dar a encarnação, isto é, nós tínhamos uma ideologia autoritária, e o processo penal na Itália sempre foi mais ou menos caracterizado por perspectivas liberais reacionárias. Daí porque era muito mais fácil justificar e manter uma ideologia autoritária para uma elaboração de um corpus legislativo. Porém, no que diz respeito ao Código de Processo Civil, esta situação já era diferente. Esta situação era de um corpo sem alma, faltava uma ideologia, faltava uma base principiológica, faltava perspectiva de construção ideológica do processo civil. E então o Tarello aponta, e com muita propriedade, que os processualistas civis foram recorrer ao campo do processo penal para buscar essa ideologia faltante. E o artigo, talvez, seminal, o artigo que corresponde muito bem a essa procura por uma ideologia autoritária a ser aplicada ao processo civil, é um artigo do Calamandrei, chamada
mais ou menos, eu não me recordo exatamente do título, mas é Linhas Diretivas de um Processo Civil Inquisitório, no qual o Calamandrei assinala a necessidade do processo civil ir buscar as suas balizas lá no campo do direito processual penal. Então, esse é um movimento no qual se poderia sintetizar em 3 momentos. O momento em que o processo penal se ampara no direito processual civil para escapar do direito penal material, e o momento em que ele se codifica e, portanto, faz com que o processo civil volte-se para o processo penal para encampar uma ideologia autoritária. E, com isso, conseguir a elaboração da codificação de 1940. Essa situação ela é importante porque o Código de Processo Civil tem também, assim como no caso das normativas brasileiras, uma exposição de motivos, né, exposição de motivos chamada de Relazione al Re, né, que é uma exposição ao rei, e essa exposição de motivos do Código de Processo Civil italiano, ela foi escrita por ninguém menos do que Calamandrei, né, sob a tutela. Calamandrei acaba, portanto, assumindo a função diretiva dos trabalhos do Código de Processo Civil, sob os mandos do Dino Grande. Dino Grande, que foi ministro da Justiça à época. E o Dino Grande, quando cai o regime, ele foge e deixa uma carta. Deixa uma carta dirigida ao Calamandrei para que ele pudesse, então, manter vivos o nosso trabalho. Então, toda essa participação do Calamandrei, que é tido por um liberal e defensor do regime liberal e contra o fascismo, ela é colocada em xeque por um trabalho historiográfico do professor Franco Cipriani, né, que, embora criticável, ele tem muitas questões históricas apresentadas de uma maneira muito satisfatória. Então, pelo menos há a suspeita de que o Calamandrei pudesse, de alguma forma, ter contribuído para o regime, o que ele também, o Franco Cipriani também, no seu livro, traz essa figura do Calamandrei e do Carenlucci como testemunhas de um processo criminal contra esse ex-ministro da Justiça, o Dino Grande, em que eles foram testemunhas de defesa dele, sustentando que o ministro da Justiça, portanto, não tinha nada a ver com o regime fascista, né? O que se presume não possa ser verdade. Independentemente disso, então, o que eu tenho tratado aqui é que existiu toda uma espécie de defesa técnica do Código Rocco. Essa defesa técnica do Código Rocco, ela se acentua também no pós-fascismo por 2 grandes nomes do processo. Calamandrei que defende que os códigos eles não são inspirados em alguma ideologia autoritária. Então, há texto expresso do Calamandrei sobre isso. O próprio Henrique Túlio Liebmann sustenta a mesma toada, a mesma linha diretriz. E também se poderia colocar aqui do campo do processo penal alguém que veio se tornar, portanto, um senador, que foi o Giovanni Leone, né, um grande nome do processo penal, e o Giovanni Leone era um dos defensores da manutenção da estrutura do Código Rocco de processo penal e de direito penal, sem muitas alterações, ou alterações mínimas, permitindo que ele ganhasse a sobrevida que teve, né? No pós, então, é somente em 1955 que nós teremos uma reforminha, uma reformeta nos códigos, mas o Código de Processo Penal ele se mantém intocado em sua essência até 1989, que já o projeto Vassalli, de Giuliano Vassalli, que traz uma estrutura diversa de processo penal para o campo da disciplina italiana, né? Então, essa é um pouco, de uma maneira muito linear, essa é a estrutura geral de pensamento e eixo do Código Rocco, mas eu queria encerrar esse tópico com a perspectiva de análise de quais seriam essas estruturas elementares do Código Rocco que podem ser
apresentadas num regime simétrico com aquelas que se sucederam no Brasil. Em primeiro lugar, é possível detectar que o Código de Processo Penal Italiano de 1930, ele parte de uma investigação preliminar, de um sistema de investigação que acentuará e que será decisivo na confecção da culpa ou da inocência do sujeito. Então, a instrução, aquilo que nós chamamos de inquérito policial, mas na Itália, manteve-se a possibilidade de ou o juiz ou o Ministério Público conduzir a investigação. Então, as instruções formal e sumária diziam respeito às duas formas de investigação conhecidas no sistema italiano, mas o que é mais importante, e sobretudo, são formas investigativas nas quais havia a predominância completa dos poderes do juiz e do Ministério Público, não podendo, por exemplo, a defesa participar. Então, a defesa não podia participar da investigação preliminar. Segundo, é bem verdade que essa estrutura da manutenção de um código que reforça os poderes inquisitórios, ou reforça a fase inquisitória, ela já possui uma herança do início do século XIX, que é o Código Napoleônico de 1808. Então, é evidente que houve uma expansão no sistema continental europeu desse modelo chamado modelo misto, no qual, como bem diz o professor Cordeiro, nós temos um reforço inquisitório, em que tudo se decide nesta fase, sobrando a fase chamada de instrução ou de debatimento no sistema italiano, como uma fase na qual as cartas todas já estão marcadas. Diz o Cordeiro, é um monstro de duas cabeças. A prova é coletada, e é o mais importante, a coleta probatória feita nesse primeiro momento, para que num segundo momento nós tenhamos uma espécie de torneio de oratória sobre aquele material que já foi recolhido. Então, em primeiro lugar, a ausência de participação da defesa conduz estes processos a uma predominância dos anseios acusatórios e com uma colocação do acusado como um mero objeto de processo, ou seja, ele é um objeto que, de regra, é preso e fica preso durante o procedimento e ele serve para, quando muito, confessar. Nós temos também uma segunda perspectiva em que o material que é coletado na fase da investigação, ele pode ser usado para fins ratificatórios na segunda fase. Não à toa, o Vincenzo Manzini, ele sustentava que, na visão dele, a oralidade não pode ser muito mais do que a ratificação de atos já recolhidos na primeira fase. Então, como ainda em muitos casos acontece no sistema brasileiro, os elementos de informação que são coletados na fase do inquérito policial acabam sendo predominantes, porque eles ingressam no processo e, de uma certa forma, como esses elementos acabam determinando a produção da prova de maneira indireta na segunda fase, através de constrangimentos, coações e direcionamentos de depoimentos em relação às testemunhas. Isto é, quando permite-se ao juiz ou ao promotor que determinem e que constranjam a testemunha no sentido dela ratificar o que foi dito na fase anterior. Ou seja, de que aquilo que a testemunha disse na fase anterior deve ser exatamente o mesmo que ela venha reproduzir na fase de instrução. E quando isso não acontece, existe uma pressão para que a testemunha venha a se retratar e ratificar o que ela disse numa fase primeira. Portanto, o modelo misto é um modelo de processo no qual há uma supremacia, não apenas cronológica, mas também em termos probatórios, em relação à fase da instrução preliminar, que acaba subvertendo e acaba tornando inócua toda e qualquer tentativa de desfazimento dos elementos probatórios que foram recolhidos na primeira fase. Então, essa é, de uma maneira geral, a linha que, de certa maneira, percorreu os modelos mistos, com todas as suas variações, com as suas pequenas variações, é bem verdade, e com o espalhamento dele na Europa após
a sua ratificação, a sua promulgação no regime napoleônico. Então, esse código, ele tem um tributo, tem uma herança do modelo inquisitorial misto, né, o modelo neo-inquisitorial, que é o modelo napoleônico, e também recebe algumas tintas e uma certa tonalidade, que é capitaneada especialmente pelo pensamento do Vincenzo Manzini, que era alguém avesso à reprodução dos mesmos fatos. Então, ele entendia que bastava os elementos do inquérito para que se pudesse já ajuizar um acerto condenatório. Até pelo fato de que o Manzini era, sobretudo, um anti-iluminista. Todos aqueles princípios e garantias que foram desenvolvidos pelos modelos iluministas, ele dizia que eram exageros de um pensamento retrógrado, de um pensamento que, inclusive, desprezava a realidade das coisas em prol de uma certa metafísica e abstracionismo, né? Então, a predominância e prevalência da investigação preliminar sobre a fase instrutória, ela constitui ainda, no caso brasileiro, um sintoma que pode muito bem ser averiguado, por exemplo, na comparação com o artigo 155. O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz hoje, no Brasil, pode condenar com base no inquérito, desde que não se trate de uma condenação exclusivamente baseada nos elementos do inquérito. Ora, se o juiz ele pode condenar, mas não exclusivamente, nós vamos encontrar ali o predomínio do que se chama jurisprudencialmente de cotejo dos elementos do inquérito com os elementos processuais, o que permite, por assim dizer, uma burla de etiquetas. Basta que o juiz fundamente em qualquer perspectiva ou termo testemunhal, mesmo que não seja tão importante assim, e, num segundo momento, ele pode, de fato, se dar por convencido por força dos depoimentos contidos no inquérito policial. Ora, se nós levarmos a sério os mandamentos constitucionais, especialmente aqueles do contraditório, nós vamos perceber que o fato do inquérito policial ingressar no corpo da instrução projeta efeitos que são efeitos bastante duros e que comprometem a imparcialidade do magistrado. Primeiro, se nós atentarmos para a estrutura do Código de Processo Penal italiano atual, nós vamos verificar que existe uma preocupação contínua com a imparcialidade do procedimento, especialmente porque nós vamos encontrar um juiz de garantias, este mesmo juiz de garantias que foi liminarmente suspenso por uma decisão de um ministro do STF. Nós temos, no segundo momento, se o Ministério Público entende por denunciar, então o Ministério Público faz a denúncia, e essa denúncia ela será examinada por um segundo juiz, que não é o juiz de garantias, em um ato processual solene, que é uma audiência, né? Então temos um juiz chamado juiz da audiência preliminar. Se esse juiz receber a denúncia, o processo vai transcorrer perante um terceiro juiz, que é o juiz da instrução, juiz per debatimento. Então veja que nós temos 3 juízes no mesmo caso. E no Brasil, não somente nós admitimos, caso não tenhamos a decretação da constitucionalidade do juiz de garantias, um mesmo juiz que atua durante todo o processo, como também um juiz e câmaras ou turmas de tribunais que atuam de maneira preventiva, isto é, coordenadas pelo fator prevenção. Então, imaginemos que, para tomar o caso mais importante do Brasil dos últimos anos, que é a Lava Jato, nós tivemos uma mesma vara criminal, uma mesma turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a mesma turma do STJ e a mesma turma do STF, sempre os mesmos. Ou seja, aqui nós temos um sistema que, ao contrário do modelo atual de processo penal italiano, reforça os problemas de comprometimento cognitivo. Ou seja, nós, no Brasil, nós não temos um direito à devida cognição, né, com experiências aí de
problemas ligados à imparcialidade e à formação de pré-convicções, né? Então, mais adiante a gente prossegue com esse exame.